olá querido, olá querida, seja muito bem-vindo a mais um culto online. Você que está nos visitando também pela primeira vez, ainda que de forma online, seja também muito bem-vindo. A palavra do Senhor lá em Salmos diz que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Então, nesse dia, neste culto, nós agradecemos ao Senhor que tem sido a nossa rocha, tem sido nosso escudo, a nossa fortaleza em meio aos momentos difíceis, em meio às tribulações. Agradecemos a Deus porque nele nós podemos confiar. A palavra do Senhor também diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia, obrigada, Senhor, pela tua bondade. Então, eu te convido agora para estar orando junto comigo. Estar orando para que os nossos olhos venham se abrir e que nós possamos estar enxergando a bondade do Senhor. Que a gente possa estar enxergando essa fortaleza que Ele tem sido em nossas vidas e na vida dos nossos. Amém? Vamos estar orando juntos? Vamos estar nos unindo em oração nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Muito obrigada, Deus, porque mesmo sentindo dor, mesmo, Senhor, algumas vezes nos entristecendo, nós sabemos, Pai, que nós não estaremos perpetuamente nesse lugar, nesse vale. Pai, muito obrigada, Senhor, porque ainda, Senhor, que venha haver uma poda, Senhor, a poda ela é para crescer, para fortificar, Senhor. Então, em nome de Jesus, que cada irmão nesse momento venha estar sendo fortalecido, Pai. Renova as nossas mentes, renova a nossa esperança, dai-nos discernimento da Tua palavra e nos faz crescer cada dia mais, não só em estatura, mas em graça diante do Senhor. Recebe este culto, recebe a nossa adoração. Nós chamamos, Senhor Jesus, em Teu nome, amém e amém. Agora nós estaremos entrando em nosso momento de leitura uníssona. Então eu te convido a estar pegando a sua palavra, a Bíblia, nesse momento, seja no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone ou no seu livro, na sua Bíblia de papel. Vamos estar lendo juntos? A leitura de hoje se encontra lá em Salmos, capítulo 46, do 2 ao versículo 5. Salmos 46, do versículo 2 ao versículo 5. Vamos estar lendo juntos? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Nós não seremos abalados. Nós somos povo santo de Deus e Ele estará conosco e nos ajudará desde o romper do amanhã. Amém? Que essa palavra venha fazer morada no nosso coração e que o Espírito Santo possa ministrar melhor ao coração de cada um dos irmãos. O nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar.
venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que nós louvamos e adoramos, Deus do impossível, que faz ressuscitar os sonhos, que faz o impossível acontecer sobre as nossas vidas. O Deus do impossível. Glória a Deus. Amém! Chegamos agora no nosso momento de dedicação de bens e vidas. E eu te convido nesse momento a estar abrindo um belo sorriso, a aproveitar esse momento de comunhão enquanto família, enquanto corpo de Cristo, para estar agradecendo ao Senhor por essa semana, para estar agradecendo ao Senhor pelos livramentos, para estar sorrindo, para estar se alegrando pelos motivos que você tem de gratidão, em nome de Jesus. Nesse momento aqui na tela vai estar aparecendo, ó, a nossa conta, a conta de nossa igreja, onde você pode estar depositando o seu dízimo ou a sua oferta, ou se preferir, vindo até a nossa igreja e através do envelope, entregando e depositando no gasofilácio. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, querido. Aproveite essa oportunidade, escreva seus motivos de gratidão aqui no chat, em nome de Jesus, para que nós possamos estar nos alegrando juntos. A palavra do Senhor também diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, bons motivos de gratidão são esperança também ao nosso coração. Aleluia, tu és fiel, Senhor.
Conhece-me, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, a minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor,
Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Em Salmos 46, versículo 10 diz: aquietai-vos em saber que eu sou Deus e serei exaltado sobre as nações. Amém. Você pode se alegrar com essa palavra? Nesse momento, nós estaremos recebendo mais uma porção da parte do Senhor através do nosso querido pastor Valmir Claudino. Olá, queridos irmãos, vamos dar continuidade ao nosso culto e nesta hora vamos voltar a nossa mente de maneira muito especial para a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar o querido irmão a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 22, onde leremos do versículo 1 ao versículo 4. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 4. E com base neste texto, nesta noite nós queremos falar com base no tema Alianças Inaceitáveis. Alianças Inaceitáveis. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 4. Ouçamos o texto. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. No capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre diversos acontecimentos que marcaram a vida do povo de Israel durante o Êxodo. E neste texto, ele vai citando alguns exemplos, dando ênfase especialmente aos erros, aos pecados, às falhas cometidas durante aquele período de 40 anos pelo povo de Deus. E quando chega ao versículo 6, ele diz que as coisas que foram escritas, diz ele, foram escritas para aviso nosso, para que não cometamos os mesmos erros, para que não façamos as mesmas coisas equivocadas, erradas, pecaminosas que o povo cometeu durante aquele período. Com isso, o apóstolo Paulo estava dizendo que a história bíblica, ela não tem apenas um caráter informativo. Ela também tem um caráter didático. Ela foi escrita para que, através dos inúmeros exemplos que nós encontramos, dos inúmeros incidentes, a gente possa nortear a nossa conduta, orientar ou reorientar os nossos passos e nos acautelarmos para que não venhamos a cometer os erros daqueles que no passado foram os personagens principais das histórias narradas. O texto que nós lemos
nós encontramos a história de uma aliança. Aliança que Josafá estabeleceu com Acabe. Aliança, pelo que nós lemos na Bíblia, uma aliança lesiva. Lesiva para Acabe, lesiva para Josafá e também, certamente, lesiva para o povo de Deus. Nós hoje, de quando em vez, somos também convidados para fazermos alianças. E nós precisamos tomar cuidado para não fazermos alianças lesivas. Alianças que nos prejudiquem. Alianças que não sejam boas para nós mesmos, para aquele que está ou com quem nós iremos nos aliar, e muito especialmente para a obra de Deus. É sob esta ótica que nós queremos analisar o texto que agora lemos, e nós queremos pelo menos apresentar 4 características de uma aliança inaceitável. 4 marcas da aliança que nós devemos nos recusar a fazer. E aí eu vou pedir ao querido irmão, à querida irmã, que abra então a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 22, mas embora o nosso texto básico seja o capítulo 22, nós iremos iniciar esta mensagem lendo o capítulo 16, versículo 30. Porque neste texto, em 1 Reis 16, 30, vem falando sobre o início do reinado de Acabe. Acabe era rei de Israel, rei das 10 tribos. Josafá era rei de Judá. Um reinava no norte, outro reinava no sul. O texto, quando fala do início do reinado de Acabe, ele diz que Acabe fez um reinado pior, pecou mais do que todos os reis que foram antes dele. Notem, já no início, antes mesmo do escritor contar a história do período em que Acabe reinou, ele já antecipa o seu relato, dizendo que Acabe pecou muito mais. O reinado de Acabe foi muito mais lesivo do que o reinado de todos os reis que o antecederam. Dá para a gente imaginar então, queridos, que este homem causou muito mal ao povo de Israel. E é exatamente este homem que vai convidar Josafá para fazer uma aliança com ele. Que vai dizer: Josafá, vamos fazer uma aliança, vamos nos unir, vamos unir o nosso povo. A primeira verdade, então, que nós gostaríamos de salientar, está focada na necessidade de fazermos uma análise do caráter, do relacionamento espiritual daquele que quer fazer uma aliança conosco.
Sim, essa deve ser a nossa primeira preocupação, ou seja, quem deseja fazer uma aliança comigo? Qual o relacionamento que esta pessoa tem com Deus? Quais são as marcas do caráter moral desta pessoa? Se Josafá tivesse feito esta análise, ele jamais teria aceito fazer uma aliança com Acabe, porque Acabe havia sido um homem que quebrara a aliança com Deus. E com aqueles que quebraram a aliança com Deus, um servo de Deus não deve fazer aliança. Acabe apostatara. Acabe rejeitara a fé. Acabe passara a adorar a ídolos. Acabe induzir o povo a adorar a um falso deus chamado Baal. Acabe se deixara orientar e conduzir pela sua esposa chamada Jezabel, uma mulher reconhecidamente ímpia, pagã. Como fazer aliança com alguém que tirou Deus do centro da sua vida? Como fazer aliança com alguém que rejeitou a Deus? Pode o servo de Deus, como diz Amós, podem andar juntos duas pessoas se não estiverem em acordo? Se não existe acordo na área moral, se não existe acordo na área espiritual, certamente não haverá acordo em nenhuma outra área da vida. Então, a primeira verdade que o texto mostra, ou que a primeira lição que dele nós podemos extrair, é que uma aliança estabelecida com alguém que apostatou da fé, com alguém que quebrou a aliança com Deus, é uma aliança danosa, prejudicial, e por isso ela deve ser rejeitada. Não faça. Mas o texto, quando você chega no versículo 3 do capítulo 22, você encontra Josafá indo ao encontro de Acabe, e Acabe faz a seguinte proposta: Josafá, vamos conquistar Ramote de Gileade, porque ela é nossa. Vamos tomá-la das mãos dos sírios. Ela já nos pertence. O que é que nós estamos fazendo aqui, que ainda não fomos lá, ainda não tomamos das mãos deste povo inimigo esta área, esta porção de terra, este lugar? Vamos lá. É interessante notar, queridos, que Acabe não procura saber se era isso que Deus queria. Ele não procura saber se aquele era o momento certo, se aquela era a hora certa. Não. Ele simplesmente diz: nós vamos. Nós vamos fazer guerra. Nós vamos tomar. Nós vamos conquistar. Queridos, há aqui um segundo ensinamento, ou seja, não se deve fazer aliança com aquele que confia mais em si mesmo do que em Deus. Com aquela pessoa que tirou Deus do centro da sua vida. Com aquela pessoa que toma iniciativas levado pelo seu entendimento, pela sua visão,
mas que não para pensar e levar em conta, será que é isso que Deus quer? Uma aliança feita com uma pessoa assim, ela vai trazer prejuízos tremendos. Ela pode levar a gente a sofrer danos irreversíveis. Alguém que confia mais em si mesmo do que em Deus, que coloca a sua vontade acima da vontade de Deus, e que pensa apenas em status, em estar numa posição de prestígio, obter vitórias para que o seu nome, para que a sua biografia, como é um texto que a gente ouve tanto hoje, não é? Seja sempre levado em conta, ou seja, tem que conquistar isto, tem que fazer isto por causa da minha biografia. Quando as pessoas estão mais preocupadas com a sua biografia do que com o bem-estar do ser humano, daqueles que estão sob a sua gerência, aliança com esta pessoa é altamente perigosa, é lesiva. Mas o pior de tudo é que quando Acabe faz esta proposta, Josafá não para. Ele não diz: eu vou parar, eu vou pensar, eu vou refletir. Não, ele diz: tudo bem, eu aceito. A aliança está firmada. Queridos, não façam isso. Não façam isso. Repito, uma aliança mal feita, uma aliança feita com pessoas erradas, pode ter ou trazer consequências irreversíveis. Pode fazer com que você venha a chorar a vida toda, a vida inteira. Consequências para a sua vida física, consequências para a sua vida moral, consequências para a sua vida espiritual, consequências para a sua vida econômica, financeira, consequências para a sua vida profissional, consequências para a sua vida familiar, consequências para o seu relacionamento com Deus. Não é difícil a gente encontrar inúmeros exemplos de pessoas que ainda hoje choram porque em um determinado momento fizeram uma aliança errada. Uniram-se a pessoas erradas. Ainda hoje carregam sobre os seus ombros o peso daquela decisão. Então, antes de dizer sim, leve em conta esses aspectos que já foram analisados. E não se envergonhe, não sinta medo de dizer não, eu não aceito. Mesmo que todos digam isso é bom, vale a pena. Se você entendeu, se Deus falou ao seu coração através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, que aquilo é danoso, é prejudicial, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus eu lhe peço, diga não. Mesmo que você no primeiro momento sofra, mesmo que você no primeiro momento chore, mesmo que você no primeiro momento não seja compreendido, mas é melhor chorar por fazer a vontade de Deus, porque o choro que você vai ter ou vai verter futuramente
vai se transformar em sorriso, em alegria. E você vai poder dizer: que bom, como foi maravilhoso eu ter ouvido Deus naquele momento. Eu ter dito não, porque Ele me mandou dizer não, como foi bom. Porque você pensar em agradar a outros e trazer consequências danosas para a sua vida. Mas o texto diz que Acabe não pensou assim. Ele disse: eu vou contigo. E aí, a gente continua lendo o texto e a gente percebe que, embora Josafá tenha dito: eu vou com você, Acabe, ele estava meio desconfiado. Porque o texto diz que Acabe pediu que os profetas falassem. Eram 400 profetas. Talvez você diga: eram profetas de Baal? Não. O texto diz que eram profetas do Senhor. Em verdade, eram profetas que diziam serem profetas de Deus, serem porta-vozes da mensagem de Deus, mas de fato, na prática, eram homens que não tinham o melhor compromisso com Deus. Eles diziam o que Acabe queria ouvir. Eles estavam preocupados em agradar ao rei. E aí, é possível a gente imaginar aqueles 400 profetas em torno de Acabe e Josafá. Os dois estavam colocados na praça, estavam sentados em seus tronos, e aqueles 400 homens em torno deles. E todos diziam: vai, Acabe, vá sim, vá, porque você vai ser vitorioso. Tome esta iniciativa. Você vai conquistar este lugar. Você vai trazer de volta Gileade, Ramode para nós. Não é difícil a gente imaginar que o ego de Acabe inflou. Certamente imagina: como é que isso vai ser bom? Vou ficar mais famoso do que sou. Aqueles 400 profetas estavam ali, profetizando, falando, levando Acabe a fazer uma insanidade, uma loucura. Mas era exatamente o que Acabe estavam dizendo, exatamente o que ele queria ouvir. E aí o Josafá olha para Acabe e diz: rei, não existe aqui um profeta do Senhor? Não existe aqui alguém que de fato fale em nome de Deus? Eu sei que 400 falaram dizendo que estavam falando em nome de Deus, e certamente ele pensou: eles não estavam falando em nome de Deus. Eu quero ouvir alguém que fale em nome de Deus. Acabe volta-se para Josafá e diz: sim, ainda há um. Ainda existe um. Quem? Chama-se Micaías. Chama-se Micaías esse profeta. Mas eu o aborreço. Eu sei que ele fala em nome de Deus. Eu sei que ele é um profeta de Deus. Eu sei que ele transmite a mensagem de Deus. Eu sei que ele é fiel a Deus. Eu sei que ele é um porta-voz de Deus, mas eu o aborreço.
E aí, então, a gente descobre a terceira marca de uma aliança inaceitável, ou seja, você não deve fazer aliança com aqueles que se recusam a ouvir a verdade. Você entendeu? Aqui está um homem que sabe que está sendo enganado. Aqui está um homem que sabe que aqueles 400 profetas que estão ao seu redor são homens mentirosos. Sabe que não tem nenhum compromisso com Deus. Mas ele também sabe que lá havia um homem chamado Micaías, que era um verdadeiro servo de Deus. E ele simplesmente diz: prefiro ficar com a mentira. Prefiro ficar com os mentirosos. Prefiro ficar com os enganadores. Aquele que fala a verdade, aquele que de fato está comprometido com Deus, eu rejeito. Não se deve fazer aliança com pessoas assim. Não se deve fazer. Porque pessoas que agem assim, certamente vão conspirar contra o seu bem-estar, quando o bem-estar dela ou delas estiver em risco. Ela não vai levar em conta os seus interesses. Ela não vai levar em conta a sua felicidade. Não, ela vai levar em conta apenas os benefícios, ou ela leva em conta apenas os benefícios imediatos da aliança que ela está fazendo com você. Ela vai estar pensando apenas nela. E ela vai, se necessário for, rejeitar a verdade. Desde que a mentira, pelo menos do ponto de vista dela, lhe traga benefícios. Ele queria ir fazer aquela guerra, ele queria conquistar aquele lugar. E aqueles 400 profetas estavam dizendo: vá, você vai conquistar. Ele preferiu acreditar nesta mentira. Mas por último, o texto diz que você não deve fazer aliança, ou pelo menos o texto mostra, com aqueles que não levam em conta a importância da vida. Para aqueles que, no momento sério, no momento de dificuldade, no momento de crise, vai pensar apenas nele mesmo. E vai colocar a sua vida em risco. Vai colocar o seu bem-estar em risco. Vai colocar a sua felicidade em risco. Com essa pessoa você não deve fazer aliança. E nós encontramos esta verdade expressa claramente em nosso texto, porque o texto diz que Josafá e Acabe foram para a batalha, entraram no campo de batalha. E aí veja bem a proposta de Acabe. Aí Acabe olha para Josafá e diz assim: Josafá, vamos fazer um negócio? Nós estamos aqui no campo de batalha, né? Eu vou me disfarçar, tá? Eu vou me disfarçar. Vou fingir que sou um guerreiro comum. Agora você não. Você não precisa fazer isso não, tá? Você entra no campo de batalha com a sua roupa de rei, com o seu manto, com a sua coroa, com tudo aquilo que denota que você, de fato, é um rei. Eu vou me disfarçar de guerreiro comum. Você
O que Acabe estava fazendo, hein? Qual era a intenção de Acabe? O texto mostra. Porque a Bíblia diz que o rei da Síria havia dado a seguinte ordem aos seus capitães. Ele disse, olha, nessa guerra, a nossa preocupação não estará em prender outra pessoa, senão o rei de Israel. Ele será o nosso alvo. Então, deixe as outras pessoas, deixe os outros soldados. Vocês só vão prender o rei de Israel. Ele é o nosso alvo. E assim foi. E a Bíblia diz que a guerra iniciou. E lá está Acabe vestido com as vestes de um guerreiro qualquer, um guerreiro comum, e Josafá com as vestes de rei, com a coroa de rei, com o manto de rei. Os capitães viram Josafá e a Bíblia diz que o cercaram, imaginando que ele, Josafá, era Acabe. E foi exatamente nesse momento que o Josafá se deu conta que ele havia caído numa tremenda cilada, que Acabe o havia colocado numa situação difícil, que estava conspirando contra a sua vida. E Josafá então grita, não, calma. Eu não sou Acabe, eu sou Josafá. Calma. Deus teve misericórdia de Josafá. Deus não permitiu que aqueles reis, que aqueles capitães, o ferissem e o matassem. Foi a misericórdia de Deus. Foi a graça de Deus se manifestando. A despeito dos erros de Josafá, a graça de Deus se manifestou para livrá-lo, para salvá-lo. A graça de Deus é fantástica, não é? Deus é maravilhoso. Ele não leva em conta os nossos erros, os nossos pecados. Ele vem ao nosso encontro na hora que a gente mais precisa. E foi exatamente isso que aconteceu com Josafá. Deus evitou que ele fosse morto. Enquanto isso, Acabe, certamente distante dele, estava pensando assim, puxa vida, me dei bem. Quem deve estar em apuros agora é Josafá. Eu não, com a minha roupa, enganei todo mundo. Enganei a todo mundo. Ele pensava assim, e se pensou assim, não pensou por muito tempo, não. Porque o nosso texto diz que um homem, ele sequer cita o nome deste homem, pegou o seu arco, pegou a sua flecha, retesou o seu arco e atirou a flecha. Uma flecha atirada ao esmo. Talvez ele dissesse, o que eu estou fazendo com essa flecha aqui? Eu vou disparar essa flecha. E lançou a flecha. E o texto diz que a flecha foi e atingiu quem? Acabe. E aí, nós vamos ver um outro lado da ação de Deus. Se Deus se manifestou com graça para salvar Josafá, Deus também se manifestou com justiça, como um Deus que é justo, para punir Acabe. Deus é salvador, sim, mas como há poucos dias eu ouvi um pastor falando, o Deus que é salvador também é punidor. E Deus vai punir Acabe com a morte. E Acabe morre. Porque de Deus ninguém se esconde. A Deus ninguém engana. Diante de Deus estão presentes todos os seres humanos, todas as coisas, todas as ações
E não apenas as nossas ações, mas as intenções do nosso coração. E como diz o escritor de Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso tudo nos mostra, e esse texto mostra-nos, o quanto nós temos que ser cautelosos antes de firmarmos as nossas alianças. O quanto nós devemos buscar a direção de Deus. O quanto nós devemos ser corajosos para rejeitar aquelas que Deus nos mostrar que será uma aliança lesiva e prejudicial. Que Deus, em sua infinita misericórdia, através do seu Santo e Divino Espírito, nos capacite a sermos sábios no estabelecimento de alianças. Façamos alianças que agradem a Deus. Oremos. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade desta hora. Muito obrigado, Pai, pelo momento que ora vivemos. Muito obrigado a Deus por podermos, em nome de Jesus, buscar a Tua orientação para as alianças que iremos firmar. E a nossa petição é que, com sabedoria, estabeleçamos alianças, firmemos alianças que glorifiquem o Teu santo nome, que contribuam para a realização da Tua vontade em nossa vida, na vida daquele ou daqueles com quem estaremos nos alinhando, a vida daqueles que forem alcançados pelos benefícios da aliança firmada, e muito especialmente que seja para a glória do Teu nome. Dá-nos sabedoria, dá-nos coragem para dizermos não quando isto se fizer necessário. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. E nós podemos dizer juntos: amém, amém. Que o Senhor continue te abençoando, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, em nome de Jesus. Lembrando que as nossas atividades, elas continuam no decorrer de toda a semana. E não se esqueçam do nosso relógio de oração. Nós temos nos sustentado, nós temos guerreado durante esse período de quarentena por intermédio da oração, da intercessão. Então, que nós venhamos permanecer nesse lugar de oração, nesse lugar de intercessores. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh,
teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor